Abre a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das escrituras sagradas de Deus. Olá, queridos amigos, igreja, amados irmãos na fé. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Nós estamos no livro de Apocalipse. Esse é o episódio 171. Episódio 171 de 180 dias em que nós vamos concluir o Novo Testamento juntos. Ok, meus queridos? Série Apocalipse. São 22 capítulos e nós vamos encerrar no episódio 180, mais uma vez a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Eu sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, faço parte também da Rede London, no exterior. Tenho um projeto social muito bacana na África, de acolhimento de crianças, que se chama Escolinha Semear para Crescer. E sou fundadora do Instituto Teológico Brasil, com vários cursos, teologia e outros. Maiores informações acerca destes assuntos, os senhores têm acesso através das minhas redes sociais, @Eugênia Teles Tramontim. Ok, meus irmãos? Então, no episódio anterior, meus queridos, nós ouvimos Jesus andando entre as igrejas, chamando cada uma delas ao arrependimento, à fidelidade e ao amor verdadeiro. Agora, no capítulo 3, no episódio 171, que começaremos no capítulo 3, ele conclui as suas cartas, não é mesmo? Com 3 mensagens finais. E no capítulo 4, que hoje nós vamos ler capítulos 3 e 4, no quarto, o cenário muda, né? Drasticamente, o céu se abre e somos levados mesmo ao trono de Deus. Então, nós vamos observar no capítulo 3, as últimas cartas às igrejas de Sardes, conhecida por ter nome de quem vive, mas está morta. Jesus chama o despertar espiritual, ser vigilante e fortalece o que resta. A igreja também de Filadélfia, uma igreja fraca aos olhos humanos, mas forte aos olhos de Deus. Jesus coloca diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. Guardastes as minhas palavras e não negaste o meu nome. É a única que não recebe repreensão.
Temos também a igreja de Laodiceia, a mais conhecida e mais severamente advertida, uma igreja morna, que pensa ser rica, mas está espiritualmente pobre, cega e nua. E Jesus declara: eis que estou à porta e bato, um convite tocante à comunhão verdadeira. Então existem muitos ensinamentos marcantes nesse capítulo 3º, em que Cristo chama cada igreja ao vencedor, a promessas eternas para quem perseverar. O padrão permanece. Ele vê, analisa, corrige e promete. Já no capítulo 4, que nós também leremos no dia de hoje, nós teremos a visão, então, do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O que João vê, não é mesmo? Um trono no céu com alguém sentado nele, o nosso Deus. Ao redor deste trono, 24 anciãos com coroas e vestes brancas, 7 tochas de fogo, o Espírito de Deus, e 4 seres viventes cheios de olhos que não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então nós veremos no capítulo 4 uma espécie, conseguiríamos visualizar como uma espécie de um clima espiritual, uma atmosfera de adoração ininterrupta, um reconhecimento celestial da santidade, soberania e da eternidade do nosso Deus, né? Os anciãos lançam suas coroas diante do trono, declarando, né? Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Então, no capítulo 3, o capítulo 3 nos desafia a olhar para dentro. Estamos mornos, mortos ou fiéis, né? O capítulo 4 nos leva para cima, né? O foco não é mais o homem, mas Deus entronizado e adorado. E essa mudança de cena nos mostra que, enquanto a terra enfrenta desafios, o céu continua em perfeita ordem e glória, meus irmãos. Então eu convido a todos, esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Esse é o episódio 171, em que nós vamos ler os capítulos 3º e 4º. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque
Guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei, coluna, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, então, adentramos no capítulo 4, meus irmãos, do livro de Apocalipse, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos
Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, meus irmãos? Então nós lemos os capítulos 13 e 4, este é o episódio 171, em que nós observamos que Cristo, na verdade, ele nos chama à vigilância, à humildade e ao arrependimento. E então ele nos mostra, meus irmãos, minhas irmãs, a realidade mais importante de todas. Deus está no trono. Que possamos deixar a mornidão, abrir a porta dos nossos corações e nos unirmos em adoração celestial, lançando nossas coroas diante do Rei Eterno. Ok, meus irmãos? Então, esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Esses foram os capítulos 13 e 4 do episódio 171 do livro de Apocalipse, episódio 171 de 180 dias em que nós vamos concluir o Novo Testamento juntos. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.